Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos ao Lar de Jesus para mais essa noite, para a gente poder usufruir dos ensinamentos do Cristo, né? E para iniciar o trabalho, eu vou convidar o nosso irmão João Nóbrega para fazer a prece. E vamos nos acalmar, vamos relaxar, levar o nosso pensamento ao nosso Pai Criador, agradecer por mais esse momento que aqui estamos. Senhor Jesus, irmão amado, Deus Pai, amigos espirituais, mentores dessa casa, que nós possamos, sob as tuas bênçãos, Jesus, compreender as lições dessa noite. O irmão que vai fazer a exposição do trabalho esteja envolvido, iluminado com a tua paz, com o teu amor, inspirado pela espiritualidade maior, e que nós possamos compreender e colocar em prática no nosso dia a dia para a nossa caminhada evolutiva. Graças a Deus. Nessa prece, nosso irmão falou a palavra compreender 3 vezes. E a mensagem que eu trouxe hoje está no livro Ceifa de Luz, do Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, o capítulo 29, Compreensão. E começa com o trecho do Evangelho que está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1, que diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa, ou como o sino que tine. E Emmanuel discorre. Parafraseando o apóstolo Paulo, ser-nos-á lícito afirmar ante as lutas renovadoras do dia a dia. Se falam nos variados idiomas do mundo, e até mesmo na linguagem do plano espiritual, a fim de comunicar-me com os irmãos da terra, e não tiver compreensão aos meus semelhantes, serei qual gongo que soa vazio, ou qual martelo que bate inutilmente. Se cobrir-me de dons espirituais e adquirir fé, a ponto de transplantar montanhas, e não tiver compreensão das necessidades do próximo, nada sou. E se vier a distribuir todos os bens que acaso possua, em benefício dos companheiros, em dificuldades maiores que as nossas, ou entregar-me à fogueira em louvor das minhas próprias convicções, e não demonstrar compreensão em auxílio dos que me cercam, isso de nada me aproveitaria. A compreensão é tolerante, estimosa, não sente inveja, não se precipita e não se ensoberbece em coisa alguma. Não se desvaira em ambição e não se apaixona pelos interesses próprios, não se irrita nem suspeita mal. Tudo suporta, crê no bem, espera o melhor e sofre sem reclamar. Não se regozija com a injustiça, e sim procura ser útil, em espírito e verdade. De todas as virtudes, permanecem, por maiores, a fé, a esperança e a caridade. E a caridade, evidentemente, é a maior de todas. Entretanto, urge observar que, se fora da caridade não há salvação, sem a compreensão, a caridade falha sempre em seus propósitos, sem completar-se para ninguém. Eu, na verdade, não me preparei pelo exórdio. Vim aqui hoje à tarde e, quando eu abri o livro, veio a compreensão. E, assim, a gente faz uma reflexão em cima da leitura, porque compreender, no sentido amplo da palavra, é se compadecer com o outro, né? É a gente ter a empatia com o outro
e reconhecê-lo nas suas dificuldades. Só que se a gente pegar a compreensão pelo lado da compreensão intelectual e a gente transmutar essa compreensão de modo a que isso esteja cheio do orgulho e do egoísmo da gente, a gente pode se tornar aquela pessoa que tipo, não vai absorver nada. Porque a gente já vai se acreditar dotados de conhecimento por termos compreensão, né? Só que aí a gente se ligando nessa compreensão no sentido amplo, né? No sentido do amor, a gente vai perceber que a gente pode aprender. E nas trocas diuturnas da vida, né? Nesse escambo com o próximo, a gente tem muito a aprender. E a partir do momento que a gente se dispõe a servir, a gente só tem a crescer. E o Espiritismo, ele traz isso para a gente, né? São ensinamentos que a gente vai, dia a dia, tomando na doutrina e percebendo a transformação que essa compreensão com os outros, a indulgência, ela faz na vida da gente, né? Então, eu vou convidar o nosso irmão Joaquim Salina, né, o palestrante da noite de hoje. Ele vai fazer uma exposição sobre a lei do progresso, né? Eu vi que era a lei do progresso e tem uma mensagem de Emmanuel que fala assim: tudo na vida pode ser começado de novo, para que a lei do progresso e do aperfeiçoamento se cumpra. Então, que a gente se disponha, né, a esse processo de aprendizado, compreendendo e aproveitando essa noite para compreender as lições que o nosso irmão vem trazer. Ele vem lá da União Espírita Chico Xavier e Jacumã. Seja bem-vindo, meu irmão. Exato, irmãos, novamente. O tema que nós vamos aqui é a lei do progresso. Nós vivemos dias pontuosos. Todo dia, quando a gente vê o noticiário, parece que o mundo está assim, desabando, né? Muito bem, então vamos repetir. Nós vivemos aí dias tumultuosos ao assistir qualquer noticiário, né? São notícias de guerra, de violência, de corrupção, e a gente tem a impressão de que o mundo está caminhando para trás, né? E que o mundo não está avançando. Mas é porque a nossa visão é muito próxima do dia a dia, né? É importante a gente alargar a nossa visão através dos milênios que nós já estamos vivendo. Nós já tivemos aí centenas e centenas de encarnações, e em cada encarnação a gente vai progredindo um pouco, tanto moralmente como intelectualmente. E nós temos para começar agora um poema do Castro Alves, que foi publicado em 1932 no livro Parnaso de Além Túmulo, que é o primeiro livro de Chico Xavier. Ele recebeu poemas de vários poetas, né, e publicou através da Federação Espírita Brasileira. Portanto, há 92 anos, esse livro está aí circulando, né, trazendo luzes e entendimento. E esse poema que a gente vai trazer aqui na abertura e no encerramento, ele se chama Marchemos. É de autoria de Castro Alves. Então, Castro Alves nos diz o seguinte: marchemos. Há mistérios peregrinos nos mistérios dos destinos, que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meio dos mortos-vivos, somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. O fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna expirando cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna, o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo o pão.
o escopro dos escultores, transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que, através dos anos, nos algozes dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os meros rudes em arautos de virtudes e mensageiros da paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha, de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores, imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo portentoso, jamais visto, no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade e cujo amor é verdade, nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Celine com sua arte, ou Sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar catequizando o selvagem infeliz. É a lição da humildade, de extremosa caridade, do pobrezinho de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia, nas fâneas do evolutir, terá a aventura que anseia, nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai. O amor é a luz que se alcança, tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai. O amor é a luz que se alcança, tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Castro Alves, Chico Xavier. Então, nesse poema chamado Marchemos, Castro Alves nos fala desde Sócrates, passa até por Nero. Ele cita aqui Neros rudes, transformando-se em luz. Porque todos nós somos espíritos imortais e perfectíveis. Inclusive esses que a gente considera aí são grandes criminosos, né? Ele fala de Júlio César, de Napoleão, né? Desses grandes aí que se exaltaram no mundo, né? Então todos nós caminhamos em direção à luz, em direção ao progresso. Mesmo esses maiores criminosos que a gente conhece aí, né? Tudo progride, tudo avança. Como ele diz aqui no infinito, né? O amor é a luz que se alcança. Tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Então a doutrina espírita é essa doutrina consoladora, né? Ela nos mostra que todos nós caminhamos em direção ao progresso. Todos nós um dia seremos anjos, seremos criaturas perfeitas, vamos encontrar o caminho da felicidade. Todos nós aqui indistintamente. Somos todos filhos de Deus, estamos todos aqui na mesma escola que se chama Planeta Terra, estamos todos no mesmo nível, né? E vamos todos caminhar juntos em direção à luz e para frente caminhando, né? Muito bem. Então a gente vai falar hoje especificamente, né, do capítulo 8º da parte 3, que são as leis morais, que estão lá na parte 3 do Livro dos Espíritos. Então são 10 leis morais que existem lá descritas nessa parte 3 do Livro dos Espíritos. A lei de adoração, a lei do trabalho, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição, lei de sociedade, lei do progresso, lei de igualdade, lei de liberdade, lei de justiça, amor e caridade. Nós vamos focar mais essa 7ª aqui, ó, a lei do progresso, a marcha do progresso. Interessante que são 10 leis morais semelhantes aí aos 10 mandamentos, né? Mas a gente tem que meditar sobre cada uma delas. Muito bem. Então, o objetivo do nosso estudo é comparar o desenvolvimento técnico-científico alcançado pelas sociedades modernas com o avanço moral de seus habitantes, né? Então, a gente vai ver aqui ao longo da exposição que a gente avança muito intelectualmente e a parte moral nem sempre acompanha, né? Então, a gente vai fazer esse paralelo entre o desenvolvimento técnico-científico e o desenvolvimento moral.
Muito bem, o que é o progresso então? O progresso é a aspiração pelo melhor, pelo bem. É a prova da existência em nós de um princípio superior, de alguma coisa grandiosa, quase divina, que nos encaminha para destinos mais altos, que nos lança sempre para frente, para o alto, nos domínios do pensamento e da consciência. Progredir incessantemente, tal é a lei que rege a vida dos espíritos. Leon Denis, do livro O Progresso. Então nós temos dentro de nós essa senda do progresso, essa virtude que está latente dentro de nós, porque nós somos filhos de Deus, criados à imagem e semelhança de Deus. Portanto, somos perfectíveis. Naturalmente que Jesus fala, né? Vós sois deuses. Vocês poderão fazer muito mais do que eu fiz. Mas a gente sabe que isso é um processo de milhões e milhões de anos, até chegar no nível de Jesus, né? Jesus, para a gente ter uma ideia, é difícil a gente conceber essa figura do Mestre Jesus. Mas quando a Terra se desprendeu do Sol, há 4 bilhões e 500 milhões de anos, Jesus já era um espírito de luz. Portanto, nós temos uma distância de bilhões de anos para chegar até onde chegou Jesus, né? Mas a gente vai chegar lá um dia, daqui a alguns bilhões de anos, a gente chega. Porque é a única fatalidade de nossa vida, é que todos nós aqui vamos progredir. Não tem como a gente falar, não quero progredir. Eu quero voltar lá para a idade da pedra. Eu quero ser um troglodita. Não temos essa alternativa, né? Nossa alternativa é sempre para frente e para o alto. Pois bem, então o progresso material e o progresso moral. O material refere-se ao desenvolvimento tecnológico, científico e das estruturas sociais. A sociedade avança ao longo do tempo em conhecimento e recursos. O progresso moral, por outro lado, é o aprimoramento das virtudes e valores. E para o Espiritismo é o aspecto mais importante, pois é o que direciona o uso da inteligência e das conquistas materiais para o bem. Então, para nós, o progresso moral é muito mais importante do que o progresso intelectual, né? Que vai nos direcionar para o bem, para a felicidade, para a luz. Muito bem. Então, o estado natural é o estado primitivo. Porém, pelas próprias leis naturais, chegamos à civilização e ao progresso. Naturalmente, a gente vai crescendo, moralmente e intelectualmente. O atual progresso alcançado pela humanidade representa um esforço evolutivo de milênios, da sensação à irritabilidade, da irritabilidade ao instinto, do instinto à inteligência e da inteligência ao discernimento. Séculos e séculos correram incessantemente. A evolução é fruto do tempo infinito. Então, isso aqui somos nós, há milênios e milênios atrás, morando nas cavernas. Naquela época nós éramos caçadores e coletores, né? Vivíamos caçando aqueles animais monstruosos, mastodontes, né? Etc. E coletando frutos. Sempre que esgotava a caça e a coleta daquela região, a gente migrava para outra região. E assim fomos durante milênios e milênios. Até que o progresso nos direcionou para nos fixarmos à terra. Deixamos então aquela vida de caçadores e coletores e nos fixamos nas fazendas. Dominamos o trigo, dominamos alguns animais selvagens, domesticamos vários animais, inclusive o lobo e vários outros animais, e passamos a ter, durante o ano todo, alimento, passamos a guardar alimentos. Daí então houve um grande progresso na civilização, nesse aspecto material. Já não precisávamos correr atrás daqueles animais monstruosos, né? A gente armazenava os alimentos. Foi o progresso material. E daí então nós passamos a criar vilarejos, burgos, onde semanalmente nós íamos vender o excedente da produção e trocar por outros alimentos. Não havia dinheiro ainda na época, né? Mas havia o escambo, a troca de uma mercadoria pela outra. E assim nós fomos assim progredindo. Hoje nós já fazemos milhares de operações aí financeiras com um simples toque no celular, né? Foi um avanço assim inimaginável nos últimos 10 mil anos.
Coisa assim assombrosa. De 50 anos para cá, então, o avanço acelerou. A gente não consegue mais acompanhar tanto avanço científico nessa parte de informática, de tecnologia, de ciência, medicina. É um avanço assim absurdo para o nosso entendimento ainda, né? Mas a gente vai buscando aí esse aprendizado, né? Porque o aprendizado é infinito também, né? A gente não pode se acomodar e falar, não, isso não é para mim, já passou a minha época. Não. Nós temos uma longa jornada pela frente e temos que nos adaptar aos novos tempos. Muita gente fala, antigamente era diferente. Sim, era muito diferente, mas hoje é melhor. Nós que vivemos a década de 60, 70, 80, a gente sabe que hoje é muito melhor. Muito mais avançado em todos os sentidos, inclusive moralmente. Pois bem, essa é a afirmativa de Leon Denis. A inteligência dorme na planta, sonha no animal e acorda no homem. E esse texto do Leon Denis já foi ampliado ao longo do tempo, né? Agora já se diz que a inteligência dorme no mineral, agita-se no vegetal, sonha no animal, desperta no homem e sublima-se no angelical. Porque é um progresso infinito. Um progresso que começa lá no reino mineral. Transita pelo vegetal, vai pelo reino animal e desperta no homem. E o homem caminha para o ser angelical, né? É o que Kardec nos diz. Lá na pergunta 540 do Livro dos Espíritos. Tudo se encadeia na natureza. Desde o átomo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. A gente vê que o progresso começa lá no reino mineral mesmo, né? Embora nesses reinos da natureza, no mineral, no vegetal, no animal, a gente não tem ainda a razão, não tem o livre-arbítrio, não tem a responsabilidade de nossos atos. A gente age pelo instinto, né? Pela força da natureza. Só quando o homem quando o princípio espiritual passa por um processo e atinge o reino hominal, é que ele passa a ter a responsabilidade, passa a ter o livre-arbítrio, passa a ter a razão e passa a ser responsável pelos seus atos. E caminha para ser um ser angelical, né? Todos nós aqui seremos anjos, como diz aquela música, né? Um dia todos nós seremos anjos. Muito bem, então voltamos aqui à questão da lei natural. A lei natural é a lei de Deus, é a única e verdadeira para a felicidade do espírito. Indica-lhe o que deve fazer ou deixa de fazer. E ele só é infeliz quando se afasta da lei de Deus. Eterna e imutável como o próprio Deus. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Então a lei natural é a lei de Deus, né? Só que a gente se afasta às vezes porque nós temos o livre-arbítrio. Nós preferimos a estrada larga do que caminhar pela porta estreita, né? É o que nos fala, né, Jesus, lá naquela parábola do filho pródigo. Ele se afastou da casa do pai. Ele deixou a lei natural, foi procurar outros caminhos. Depois caiu em si. Caiu em si e voltou para a casa do pai, né? Voltou e foi recebido de braços abertos, como diz Jesus, né? Há mais alegria no céu por alguém que está perdido e voltou do que por aqueles que não necessitam, né? Já estão lá amparados pela casa do pai. Assim é a nossa trajetória, né? A gente se desvia daqui, dali e vem o sofrimento. O sofrimento não é castigo. O sofrimento é a bênção de Deus. É uma bênção que Deus manda aos seus eleitos. Por que é uma bênção? Porque o sofrimento nos traz para o caminho certo, para a porta estreita. Nós estamos nos desviando, vem o sofrimento, vem as dores. E a gente é obrigado a voltar para o caminho correto, né? Para não nos desviarmos. Então, o sofrimento, as dores são a bênção de Deus para a gente caminhar em direção à luz. Caminhar em direção à felicidade, ao progresso. Muito bem, então, como nós já falamos, tem dois tipos de progresso, o intelectual e o moral. Porém, eles não andam na mesma velocidade, né? O progresso intelectual é muito mais rápido, porque os interesses materiais estão aí sobrepujando a todos, né? Então, o progresso moral fica sempre atrás, mas acompanha o progresso intelectual. O progresso moral é consequência do progresso intelectual, não o seguindo, porém, imediatamente. O progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral,
pois lhe proporciona melhores condições de compreender o bem e o mal, fornecendo ainda maiores subsídios no momento da escolha entre um e outro. E o desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e, consequentemente, aumenta a responsabilidade de nossos atos. Então, o progresso intelectual nos proporciona isso, fazer com que a gente entenda o que é o bem e o que é o mal. Daí, então, a gente pode escolher através do nosso livre-arbítrio, né? E o nosso livre-arbítrio também é limitado. Ele só vai tendo elasticidade à medida que nós nos desenvolvemos moralmente. É como aquele animal, aquele cavalo chucro, que a gente laça e leva para o curral, né? Ele tem que ser domado. Aí no começo o domador amarra lá uma corda curta, né? Amarra no pescoço dele e ele vai girando lá no meio daquele tronco, né? À medida que ele vai ficando mais manso, mais dócil, né? O domador vai alargando a corda. Assim é o nosso livre-arbítrio. À medida que nós nos desenvolvemos moralmente, o nosso livre-arbítrio vai se alargando também. Até que, pegando esse exemplo do animal, quando o animal já aceita a montaria, o domador solta ele no pasto. Depois basta assoviar, chamá-lo que ele vem. Vem para aceitar a montaria, aceitar a cavalgada, né? O que for, né? Assim é o nosso livre-arbítrio. Nós vamos aí crescendo moralmente, e quando nós recebemos o chamado da espiritualidade, a gente volta imediatamente para praticar o bem, praticar a caridade, praticar o amor ao próximo, né? Porque é esse o caminho do nosso progresso. Muito bem, está aqui, ó. Nossa meta é a perfeição. Nós somos criados simples e ignorantes e vamos caminhando. Nos tornamos bons espíritos até atingirmos a condição de espíritos puros, perfeitos, né? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente, mas nem todos desenvolvem-se ao mesmo tempo. Justamente porque nós temos o livre-arbítrio. Cada um vai seguir o caminho que quer, né? É igual quando o aluno está na escola, né? Tem aqueles alunos que ficam só lá no fim da sala, jogando papelzinho, mexendo com um, mexendo com o outro. Antigamente, quando tinha tinteiro nas carteiras, as pessoas pegavam as tranças das meninas, botavam lá no tinteiro, né? Era só fazendo bagunça, né? Aí chegava no fim do ano, não tinha estudado, né? Só queria fazer bagunça, não passava de ano. Reprovava. Ia fazer lá de novo o primeiro ano, o segundo ano, né? Hoje em dia não tem mais isso, todo mundo passa, né? Mas naquela época o pessoal reprovava mesmo. Aí ele via seus amigos passando para o segundo ano, para o terceiro, e ele lá. Até que ele despertava, não, esse ano eu tenho que estudar, né? Não posso continuar fazendo bagunça. Senão, eu vou estar aqui com 10, 14, 15 anos no primeiro e no segundo ano, e meus amigos vão estar aqui terminando o ginásio, começando o colégio, a faculdade, né? Aí a pessoa desperta, porque ele vê que seus amigos, seus irmãos, seus familiares estão progredindo e ele está ali estacionado. Porque ficou só através da brincadeira, da bagunça, né? Não quis estudar, preferia jogar bola, matava a aula, né? Ia matar passarinho no campo, né? E com isso ele usou o seu livre-arbítrio, atrasou o seu desenvolvimento, né? Estacionou. Mas despertou também, né? Todos despertam. Pois bem, então Kardec pergunta 776, o que diferencia a lei natural do estado natural? O estado natural é a infância da humanidade, ponto de partida do seu desenvolvimento moral e intelectual. Foi o que nós mostramos lá no início, né? O homem nas cavernas, o homem de Neandertal, né? O homem da pedra lascada. O homem, naquela época, era o lobo do homem, ou seja, a lei do mais forte, né? Já a lei natural, pelo contrário, rege toda a condição humana. E o homem se melhora na medida em que melhor compreenda e melhor pratique essa lei. Então aqui há uma diferença entre a lei natural e o estado natural, né? O estado natural é a infância da humanidade. E a lei natural é essa lei progressiva ao qual todos nós estamos aí sujeitos. Pois bem, o homem é perfectível. Todos nós alcançaremos a perfeição. Pergunta 779. A força do progresso aure o homem de si mesmo ou o progresso é apenas fruto de ensinamento? O homem se desenvolve por si mesmo, naturalmente,
mas nem todos progridem simultaneamente do mesmo modo. Dá-se então que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros, por meio do contato social. Então é isso, nem todos progridem no mesmo ritmo, porque cada qual tem o seu livre-arbítrio, né? Sua força de vontade. Mas os mais adiantados vêm ajudar os mais atrasados. É o caso do Dr. Bezerra de Menezes, né? O Dr. Bezerra desencarnou já há 120 anos ou mais, e foi oferecido a ele a oportunidade de ir para um planeta mais evoluído, né? Mais avançado, porque ele já estava, moralmente ele já estava evoluído. Mas ele falou, não, me dê. Ele falou com Celina, Celina, peça para Maria me dar mais 50 anos na Terra, né? Para me ajudar meus companheiros que estão lá atrasados, né? E assim foi concedido a ele mais 50 anos. Quando chegou em 1950, venceu o prazo, né? Aí ele pediu novamente, me dê mais 50 anos para auxiliar meus irmãos lá da Terra, né? Aí foi concedido mais 50 anos. E no ano 2000, ele pediu novamente a prorrogação. Me dê mais 50 anos para me auxiliar meus irmãos lá na Terra, né? Então ele tá transbordando de amor. Ele podia estar num planeta melhor, visitando Saturno, Netuno, Urano, Júpiter, né? Mas ele prefere ficar aqui conosco, nos auxiliando em nosso dia a dia. Por isso que muita gente socorre do Dr. Bezerra de Menezes, né? Ele tem uma equipe grandiosa, milhares de espíritos trabalham com ele. E ele está aqui conosco já, depois do seu desencarne, há mais de 120 anos. E é interessante essa história do Dr. Bezerra, né? Porque ele era desprendido dos bens materiais, ele dava tudo que tinha, as pessoas iam lá, ele não cobrava pela consulta, dava o dinheiro para a pessoa comprar o remédio, mas chegou uma época em que ele não tinha mais recurso nenhum. Aí, descendo as escadarias da Federação Espírita Brasileira, ele foi abordado por um senhor. Aí esse senhor falou, estou desempregado, não tenho dinheiro, minha família está passando necessidade, eu não sei mais o que eu faço, não tenho a quem recorrer. Aí me indicaram o senhor. Ele pôs a mão no bolso, não tinha nada, até o anel de doutor ele já tinha doado para que as pessoas comprassem remédio. Aí ele falou, a única coisa que eu posso lhe dar agora é um abraço. Abraçou a pessoa e falou, vai com Deus, que você vai encontrar a solução dos seus problemas. Aí a pessoa já chegou em casa mais animado, né? No dia seguinte, ele já arrumou um emprego numa padaria. Então o Bezerra de Menezes esqueceu disso aí, né? Uma semana depois, ele está lá na escadaria esperando o Dr. Bezerra. Eu vim lhe agradecer, porque graças ao senhor tudo deu certo em casa. Arrumei um emprego, minha família já está mais harmonizada, já não falta o que comer em casa. Graças ao quê? Graças a um simples abraço. Porque todos nós temos condições de praticar a caridade. Só que a caridade moral é muito mais difícil, porque é algo que está intrínseco dentro da pessoa. Enfiar a mão no bolso, fazer a caridade material é mais fácil, né? Agora, saber ouvir as pessoas, doar de si, aí exige realmente paciência, treino, boa vontade, né? Perseverança, persistência, desenvolver essa virtude que está dentro de nós. É isso que o Dr. Bezerra se desenvolveu aqui nessa última encarnação na Terra. Muito bem. Então está aqui, né? O progresso espiritual, intelectual e moral. Qual a relação, né? A inteligência e a moralidade são atributos do espírito. Portanto, realiza-se o progresso espiritual sempre que progredimos em qualidades intelectuais ou morais, ou em ambas. São atributos do espírito, né? Quem pensa não é nosso cérebro, quem pensa é o espírito. Quem raciocina, quem toma decisões, somos nós, nosso espírito. E todos nós avançamos. Tem o homem a condição de paralisar a marcha do progresso? Não, mas às vezes pode embaraçá-la. E o que se deve pensar então daqueles que tentam deter a marcha do progresso? Pobres seres que Deus castigará, serão levados de roldão pela torrente que procuram deter. É o que a gente percebe nesses noticiários do dia a dia, né? A gente acha que tem gente detendo o progresso, que é tanta notícia de guerra, de corrupção, de violência. São pessoas que estão tentando deter a marcha do progresso, mas serão levados de roldão. Esses espíritos que estão encarnando aqui, que
estão nesse grupo, estão tendo uma última oportunidade aqui na Terra de redenção. Última chance. É como aquele aluno que já reprovou 2 anos. Aí o diretor chama ele lá na sala e fala: você tem uma última oportunidade. Se você não progredir, se você não estudar, se você não se empenhar, você não pode mais ficar nessa escola. Você já ficou 2 anos reprovando, só fica perturbando a sala, então te dou uma última chance. Assim são esses espíritos que estão encarnando aqui na Terra e que promovem as guerras, promovem a violência, a corrupção. Estão tendo uma última chance. Se não aproveitar essa chance, eles vão para uma escola que melhor atenda o seu desenvolvimento moral e intelectual. E não é castigo de Deus. Quando a pessoa vai para uma escola apropriada, significa que ele vai desenvolver o seu potencial naquela escola. Já que naquela escola mais avançada, ele não conseguia caminhar. Ele não estava à altura daquela escola. Então ele vai para uma escola mais inferior, onde ele vai desenvolver. Vai aprender, né? Vai voltar à idade da pedra, que nós mostramos aqui no início. A idade da pedra lascada. Vai voltar a ser caçador e coletor. Vai ter que matar aqueles animais imensos, né? E vai auxiliar o progresso desses planetas para onde eles serão degradados. É essa a lei de Deus. O aperfeiçoamento da humanidade segue sempre a marcha progressiva e lenta? Sim, há o progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Mas quando o povo não avança tão rápido o suficiente, a providência provoca de tempos em tempos um abalo físico ou moral que o transforma. Então nem sempre a gente segue a programação divina, né? É aí que entra as leis de Deus para fazer com que a gente avance mais rapidamente. Está aqui, ó, os fenômenos naturais, os abalos físicos, né? Enchente, tsunami, vendaval, dilúvio. Nós vimos esse ano, né, o dilúvio no Rio Grande do Sul. Agora estamos vendo lá em Valência. Tem outra cidade da Espanha também sofrendo um dilúvio, né? Então é isso que acontece. Quando o homem não avança naquela velocidade necessária, vem esses fenômenos naturais fazer com que o homem desperte para a solidariedade, para ajudar o seu próximo, para caminhar mais rapidamente. Aquele progresso que seria alcançado em 30, 50, 100 anos, alcança-se em vários anos. Em 2, 3 anos, ele consegue avançar o que demoraria, às vezes, até séculos, né? E temos também a questão do abalo moral, né? A vida de Jesus há 2000 anos foi um verdadeiro abalo moral aqui na Terra. Porque até então, a humanidade vivia uma espécie de infância, né? Era a lei do mais forte, a lei do lobo. Aquele mais forte dizimava os mais fracos, né? Jesus vem então trazer a boa nova. Ele vem mostrar que nós temos que amar os inimigos, temos que perdoar infinitamente, temos que ser indulgentes, bondosos, benevolentes. Isso tudo foi uma revolução. Porque aqueles povos que tinham seus escravos, eles não admitiam. Como é que o escravo vai ser igual a mim? De jeito nenhum, né? Eu sou superior. Tenho centenas de escravos, tenho propriedades, né? Ele não admitia que fosse igual àquelas pessoas mais humildes, mais simples. E Jesus vem dizer que nós somos todos iguais. Nós somos todos irmãos. Ele faz uma revolução moral. Porque na Judéia, onde ele encarnou, havia aquele entendimento que você tem que amar os seus irmãos e odiar os seus inimigos. Jesus vem e fala: não, uma nova lei eu vos trago. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem àqueles que vos perseguem e caluniam. E se alguém lhe obrigar a andar 1000 passos, andai com ele mais 2000 passos. Porque pode ser que nessa sua caminhada você ganhe o seu irmão. Então Jesus traz a revolução moral aqui na Terra há 2000 anos. Justamente é um abalo moral. Está aqui a lei da destruição, né? É uma daquelas 10 leis morais. É tsunami, é vendaval, é incêndios, né? Naturalmente que existem esses fenômenos provocados pelo homem, né? Incêndios criminosos, né? Mas aqui a gente fala de incêndios naturais, de abalos naturais, são movimentação das placas tectônicas que provocam tsunami, maremoto, vendaval, etc. Muito bem. O progresso, então, é resultado do esforço individual de cada um.
O homem possui em si a força de progredir, mas nem todos progridem ao mesmo tempo. Ou seja, o progresso nosso é individual. Jesus nos traz essa parábola das 10 virgens justamente para mostrar isso. Então havia naquela época aqueles casamentos que demoravam 10 dias, 15 dias, uma semana, né? Então quando o cortejo dos noivos passavam, as pessoas iam acompanhando o cortejo, né? Só que às vezes o cortejo demorava. É o que ele narra nessa parábola das 10 virgens. Então ele diz que haviam 5 virgens prudentes e 5 virgens loucas. Loucas no sentido de que eram imprudentes. Então o cortejo demorou para passar. Eles esperavam, as pessoas estavam no meio do caminho esperando que o cortejo passasse. Tipo 8 horas da noite, 7 horas da noite, né? O cortejo atrasou, passou por volta da meia-noite. E muitas delas já estavam cochilando, dormindo, estava tarde da noite, né? Aí quando avisaram, ó, o noivo está passando, o cortejo está passando, aí essas virgens todas se prepararam para seguir o cortejo. Só que 5 delas eram prudentes e traziam azeite de reserva para colocar em suas lâmpadas. E as outras 5 virgens eram imprudentes, não tinham azeite. Então elas pediram para aquelas que tinham, né? Me arruma um pouco do seu azeite, porque minha lâmpada aqui já está se apagando. Aí as virgens prudentes falaram, não podemos te arrumar, porque vai faltar para nós. Assim é a questão do progresso individual. Não tem como chegar lá no plano espiritual, encontrar o seu Miguel lá, para o seu Miguel, eu não tenho boas ações, eu fui muito mal na terra, me dá um pouco de suas boas ações, de suas virtudes, para que eu possa adentrar o reino de Deus. Não tem essa chance, não. Então o progresso é individual. Não tem como ceder o azeite para outra pessoa, né? É o que Jesus nos fala aqui nessa parábola das 10 virgens, né? Nós temos que ser prudentes. Temos que armazenar, preparar a nossa mala para o desencarne. E a bagagem que nós vamos levar é justamente as virtudes que nós vamos desenvolver, as boas ações, a caridade, né? É isso que a gente vai levar para o plano espiritual. Os bens materiais vão ficar todos aqui. Então a solidariedade universal é a base de toda a criação. À medida que progride moralmente, o espírito se desmaterializa. E o desenvolvimento intelectual não implica, pois, a necessidade do bem, né? Por isso a gente vê tanto progresso intelectual, tanto desenvolvimento tecnológico, né? Usado aí para fazer armas nucleares, usado para desviar recursos, né? Porque o progresso intelectual não acompanha necessariamente o progresso moral. Pois bem, pergunta 784. Observando o conjunto, veremos que o homem avança sempre, compreendendo cada vez melhor o que é o mal e corrigindo abusos. É preciso, às vezes, o excesso do mal para se compreender a necessidade do bem e das reformas. Então o mal vai chegar num certo ponto aqui na Terra, a violência, a corrupção, que todo mundo vai se preocupar com aquilo e vai procurar corrigir, né? Nós tivemos aqui no Brasil, cerca de 30 anos atrás, nós tínhamos uma inflação galopante, né? Todo dia os preços subiam 10%, 20%, era uma loucura. Até que começou a prejudicar todo mundo, que o governo foi obrigado a tomar uma decisão. Lançou-se o plano real, né? Todo mundo pagou um preço alto por aquilo, mas corrigiu-se, acabou com o mal, que era a inflação. Muita gente ganhava dinheiro com a inflação, mas a maioria do povo era prejudicado. Assim também essa questão da violência que ocorre em nosso mundo. A violência, a corrupção, né? As guerras. Vai chegar um momento em que vai prejudicar tanta gente que as autoridades vão tomar providência e vão corrigir esses erros, esses males. Por isso que aqui fala, né? Que às vezes é preciso o excesso do mal para se compreender a necessidade do bem e das reformas. E aqui fala também na pergunta 785, né? O maior obstáculo do progresso é o orgulho e o egoísmo, que se contrapõe à caridade e à humildade, né? Então a gente tem que combater o orgulho e o egoísmo que está dentro de nós, não do vizinho, praticando a caridade e a humildade. O progresso reunirá todos os povos em uma só nação? Não. Não em uma só nação, que é impossível, pois da diversidade dos climas nascem os costumes. A civilização é um progresso ou, segundo alguns, uma decadência da humanidade? Progresso incompleto, pois o homem não passa
subitamente da infância à maturidade. Nós estamos ainda na infância da humanidade, né? O homem foi o último a surgir aqui no planeta Terra. Primeiro vieram os minerais, os vegetais, os animais. Alguma comparação que se faz, alguns cientistas pegam um calendário e colocam lá todos os dias do ano. E diz que o homem surgiu no dia 31 de dezembro, na última hora do dia 31 de dezembro. Por isso nós estamos na infância da humanidade. Por isso tanta violência ainda, tanta corrupção, tantas guerras, né? O homem está na sua infância ainda. E está na infância por quê? Porque 10 mil anos, ou 20 mil anos, ou 40 mil anos, é um piscar de olhos perante a eternidade. Nós somos espíritos imortais. Então, essa nossa jornada aí, que não sabemos quantos milênios são, é um pingo d'água no oceano, um grão de areia numa praia, né? Influência do Espiritismo no progresso da humanidade, que é pergunta 799. O Espiritismo vem destruir o materialismo e fazer com que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Somente através de uma vida presente melhor é que o futuro poderá ser melhor. Então o Espiritismo ajuda a pessoa a se melhorar, porque ele mostra de onde ele vem, o que ele está fazendo aqui na Terra e para onde ele vai. E o Espiritismo destrói o materialismo, que nos mostra claramente como que é a vida espiritual, o que é que nos espera depois da morte do corpo físico. O Espiritismo se tornará uma crença geral, não sem lutas, e marcará a nova era na humanidade. O Espiritismo não vai ser a religião do futuro, né? Mas ele vai ser o futuro das religiões. Porque as demais religiões vão adotar os princípios fundamentais da doutrina espírita, que é a crença em Deus, que todos já acreditam, né? A crença na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos, nos diversos planetas habitados, né? Então, esses princípios fundamentais do Espiritismo vão estar disseminados em todas as religiões. Por isso é que se diz que o Espiritismo será o futuro das religiões. Mas vai continuar tendo as demais religiões, hindus, muçulmanos, católicos, espíritas, né? Umbandistas, o que for, né? E o Espiritismo contribui para o progresso, destruindo o materialismo. Muita gente pergunta, por que o Espiritismo não apressa o progresso, né? Mostrando essas manifestações? Mas o Espiritismo já mostrou demais. Nós tínhamos pinturas mediúnicas que apareciam lá no Fantástico, né? Aquele pintor, filho da Zélia, né? Várias vezes. Tem manifestações, milhares aí, materializações de espíritos, e as pessoas não acreditam. Desejarias milagres, mas Deus os semeia mancheias nos vossos passos, e tendes ainda homens que os negam. Milagres do Cristo, prodígios, Deus deixa o mérito de se convencerem pela razão. Até Jesus era questionado, né? As pessoas lá, tu és o Cristo? Mande-nos um sinal. Aí Jesus fala, mas vede o que eu tenho feito. Os coxos andam, os cegos enxergam, né? Os mudos falam, né? Ainda duvidam. Então até o Cristo foi questionado. Muita gente queria milagre toda hora. Então, nosso crescimento é pela razão, pelo bom senso. Nós temos uma escada de evolução, né? A gente começa com os instintos, vem a inteligência e depois vem a intuição. É a nossa escada de progresso. E lá no Dôme de Kardec, lá no cemitério Père Lachaise, em Paris, tem essa inscrição, né? Nascer, morrer, renascer e progredir sempre, tal é a lei. Então o nosso progresso é incessante. Mesmo que a gente não queira, a gente queira estacionar, a gente vai ser impulsionado ao progresso, ao crescimento espiritual, né? Por isso aquela mensagem que nós trouxemos no início, né? Marchemos, né? Porque todos nós estamos marchando em direção ao progresso. Até os maiores criminosos. Ele cita Sócrates, que é um espírito de luz, mas cita Nero, Napoleão, né? E todos os demais. Conclusão. Livre-arbítrio e responsabilidade. Cada indivíduo tem a liberdade para escolher entre o bem e o mal, mas também deve enfrentar as consequências. A lei do progresso permite erros, mas também ensina e orienta através de experiências e aprendizado ao longo de várias vidas.
Essa liberdade é essencial para o progresso, pois permite que o espírito aprenda com suas próprias decisões. Ou seja, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A gente vai colher aquilo que plantar. Por isso que quando vem uma pessoa, vem uma cigana, fala, vou ler sua mão, vou falar teu futuro, fala, não precisa não. O futuro eu estou construindo. O que eu plantar hoje, eu vou colher amanhã. Se eu plantar o bem, eu vou colher o bem. Se eu plantar o mal, eu vou colher o mal. Concluindo, o estudo da lei do progresso, segundo o Espiritismo, nos ensina a contribuir conscientemente com o nosso próprio progresso e com o da sociedade. Esse é um chamado ao compromisso com a vida melhor e com o crescimento do amor e da sabedoria. A conclusão é aquilo que nós já falamos, A evolução é a imposição psíquica, uma lei natural, a lei de Deus. E o progresso humano é inexorável. E o progresso é individual, porém ninguém progride sozinho. Tudo que constitui o homem de bem ou perverso tem por móvel e por alvo e por estímulo as relações do homem com seus semelhantes. E a reencarnação é necessária ao duplo progresso, tanto moral como intelectual. Ao progresso intelectual pela atividade obrigatória do trabalho e ao progresso moral pela necessidade recíproca dos homens entre si. A vida social é a pedra de toque das boas ou más qualidades. Então a vida social é importante. Não adianta a pessoa se isolar do mundo. Eu vou virar um ermitão. Vou morar lá, escondido numa praia do Jacubã. Não quero conversar com mais ninguém. Não adianta, aí não progride. Ele estaciona, A vida social é muito importante para todos nós. Marchemos novamente. Marchemos. Pelo Espírito Castro Alves. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor, e em meio dos mortos-vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. O fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A flor que terna expirando cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando um aroma leve na aragem que passa breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna ao malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão, o escopro dos escultores, transformando a pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que através dos anos, dos algozes, dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando os neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra às vezes se acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade e cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta, tirânico e lutador. É Celine com sua arte,
ou o sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar catequizando o selvagem infeliz. É a lição da humildade, de extremosa caridade do pobrezinho de Assis. Ó, bendito quem ensina, quem luta, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia nas fainas de evolutir. Terá a aventura que anseia nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai. O amor é a luz que se alcança, tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. E assim, então, com Castro Alves, a gente encerra a nossa preleção, né? Fazendo a leitura da última estrofe. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para a frente caminhai. O amor é a luz que se alcança, tende fé, tende esperança, para o infinito marchai. Castro Alves. Então, que Jesus nos abençoe, nos ampare, nos proteja a todos, né? E que a gente caminhe em direção à luz, em direção ao progresso. Graças a Deus. Foi um verdadeiro banquete, né? Os ensinamentos trazidos na noite de hoje. A gente para fazer uma análise do nosso comportamento, os nossos costumes, né? A gente tem um velho costume de nos preocuparmos com as ações dos outros e esquecermos do nosso caminhar, né? Então, que com as lições que foram trazidas na noite de hoje, nós possamos levar conosco a verdadeira compreensão de que nós precisamos trabalhar em nós. O nosso compromisso primeiro é conosco mesmo, né? Gratidão, Joaquim, pela belíssima exposição. Vou chamar o presidente São Miguel, porque ele quer trazer uma mensagem para a gente. Primeiro, agradecer, né, nosso querido irmão, Velhado da Pumã, trazer para nós essa mensagem belíssima a respeito da lei do progresso. E segundo, nosso irmão João, que ele adiantou domingo aqui, mas nós ficamos por bem, assim, a partir do dia 15 de novembro, abrir a campanha do Menino. Todos os anos nós fazemos essa campanha. Há mais de 10 anos, vimos fazendo, e a gente já partia até dia 21 de dezembro, toda quinta-feira e todo domingo, nós vamos solicitar que as pessoas possam trazer alguma ajuda. Vamos preparar o lugar ali para ter aquele quadro, e você pede alguém. Nossa irmã Neném é uma pessoa carente, transformou a casa dela num abrigo, e já cuidou de muitas crianças. Hoje, graças a Deus, já tem filhos formados em médico, enfermeira, e esse trabalho maravilhoso, e a gente pode ajudar, pelo menos uma vez por ano. Então, nós escolhemos o mês de dezembro, que é o mês do coração maior, para que a gente possa colaborar com ela. Tá bem? Então, vamos preparando aí para as doações. Quem quiser dar dinheiro, a gente oferece, compra o produto. E no dia 21 a gente sai daqui numa caravana para entregar tudo a ela, lá em Mata Redonda. Muito obrigado, Deus abençoe. Valeu. Nós vamos passar agora para a segunda parte do trabalho, um passe. Quem tiver interesse em fazer o passe, permaneçam nos seus lugares. Vou chamar a nossa irmã Suziara para fazer a prece de encerramento das atividades de hoje. Vamos todos nos concentrar, pensar em Jesus, direcionar nosso pensamento para a imagem do nosso Mestre e juntos podermos agradecer pela bênção de estarmos aqui.
pela bênção da palavra ouvida, das reflexões que nos fazem pensar, refletir na nossa existência o quanto é importante nós podermos aproveitar o nosso tempo neste plano, nesta encarnação que nos foi doada, abençoada, para que possamos, colaborando uns com os outros, crescer, evoluir. E agradecer a espiritualidade amiga pelo amparo, pelas luzes, pela inspiração que nos vem todos os dias, do amanhecer ao anoitecer, nos cuidando, nos inspirando os bons conselhos para que a gente experiencie, para que a gente viva nesta terra. E à noite, esses irmãos nos conduzindo sempre, para que possamos melhorar as nossas lições e aproveitar o tempo do sono do corpo para aprender ainda mais como é rica e perfeita a sintonia do universo entre os encarnados e os desencarnados. Por isso, somos tão gratos. E assim, Senhor Jesus, com essa gratidão imensa em nosso peito, damos por encerrada a primeira etapa da nossa reunião de hoje. Com as bênçãos de Deus, nosso Pai, que assim seja. Uma boa noite a todos e fiquem com Deus.